O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, devemos agradecer a Deus, porque hoje vencemos mais um mês, já passamos da metade do ano, terminamos o mês 7. E já queremos com o coração e a alma acolher o abençoado mês de agosto, mês 8, mês das vocações, mês do início das atividades evangelizadoras, preparatórias ao Círio de Nazaré, como a manhã de preparação, como a missa de envio que celebraremos neste mês de agosto, já apontando-nos para a nossa festa maior. Hoje o Senhor nos concede a graça de celebrar a festa de um jovem, Santo Inácio. Santo Inácio morreu ainda novo, tinha 65 anos. Pensem, hoje uma pessoa morre com 80 e a gente diz, puxa, ainda bom, ainda novo, não é isso? Imaginem então morrer com 65 anos. Lemos o Santo Evangelho, onde Jesus, nesta parábola, certamente está falando para corretores, para pessoas que trabalham com venda de terrenos, de imóveis, de propriedades. Porque sabemos, porque Jesus quer alcançar a todos, e por isso as comparações, ou parábolas, sempre ele as dirige para aquele grupo de pessoas, para aqueles que então com facilidade iriam entender a comparação, para as mulheres da vila, a que perdeu a sua moeda de ouro, então procurou, encontrou, foi na rua, chamou as vizinhas todas, venham que eu vou servir uma merenda aqui para vocês, se alegrem comigo, encontrei, pois, a minha moeda. Jesus fala também para aqueles que trabalham com panificação. O reino dos céus é como a medida de fermento que a mulher coloca na tigela e põe junto o trigo e mexe, e depois que melou tudo, deixa ali descansando. Não é isso? Até ainda se põe assim uma tábua de cortar carne, depois um guardanapo molhado, que é para que então a massa tufa. Quem trabalha com isso entende o que Jesus quer dizer. Da mesma maneira, quando Jesus quer alcançar o coração e o entendimento dos agricultores, dos lavradores, daqueles que trabalham com as hortaliças, diz a mesma coisa. O reino dos céus é como a semente de mostarda. O reino dos céus é como a semente que o agricultor joga lá no buraco e ele vai e não fica ali olhando noite e dia, ele vai para a casa dele e a semente brota e depois dá frutos e assim por diante. Hoje
Jesus está falando para corretores de imóveis. Aí ele usa essas duas comparações. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, o mantém escondidinho, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele e não o outro campo. Quando o Padre Jonas propôs ao dono daquilo que hoje a gente chama lá, não é isso, o Rincão, lá onde funciona a Canção Nova, ali era um pedregulho, pedras, capoeira. Então ele propôs comprar, e a proprietária, que acabou vendendo por um preço muito em conta, disse: mas padre, olhe, só pedra, isso aqui é um lugar inóspito. E ele disse: não se preocupe, não se preocupe, eu quero. E a mulher ficou vendo o que Padre Jonas iria fazer daquele lugar cheio de pedras. Quem vai à Canção Nova ainda vê aquele monte de pedras, aquele resto de árvores que ficou. Pois é, ele sabia para que queria aquilo. Não se preocupe, eu quero assim mesmo. Então, queridos, a outra comparação é também para os vendedores de imóveis. O reino dos céus é como um comprador de pérolas para negociantes de coisas preciosas, de ouros, de pedras, de pérolas, que tem uma coleção de pérolas, tem várias, mas ao encontrar aquela que ele sabe, ele vende as outras todas e compra aquela. E as pessoas ficam dizendo: estás louco, olha, quantas pérolas vendes para comprar essa? Mas ele é um especialista, sabe porque vende tudo e compra aquela. Queridos, queridas, todas essas comparações falam muito para nós. Os ideais, a própria vida eterna. Como é que é? Apostamos, sabemos o valor, por isso recusamos propostas, por isso nos dedicamos a alcançar aquele bem, que não seja ainda a vida eterna, tá? Mas hoje, quem vende a sua paz de espírito? Quem vende a sua fé? Quem se desfaz de valores em que a pessoa acredita por causa de coisas ínfimas, quem sabe até por causa do pecado, do mal? Tudo isso nos ensina, pois, a parábola, ou melhor, as duas parabolinhas que Jesus conta hoje: a do tesouro escondido no campo e a da pérola preciosa. E é muito bonito quando a gente vê isso acontecer na vida das pessoas. E a gente pensa que só fica aqui no livro, não é isso? Não, é muito bonito quando a gente nota que na vida das pessoas acontece a concretização da palavra de Deus. E estamos falando da vida do jovem Inácio. Este jovem que viveu a sua adolescência na corte do rei da Espanha, e que notava em si duas vocações, a propensão a, digamos, dois grandes encargos na corte, a de soldado militar e a de diplomata. Essas duas características assim brilhavam já na vida daquele adolescente. E ele propendeu mais para a vida militar. E foi assim que, já jovem maduro, aconteceu-lhe um acidente, enquanto ele lutava para a defesa das muralhas, das portas de Pamplona. E ali lhe aconteceu um problema na perna, que o obrigou
a ficar de quarentena, não podia andar. De modo que então ele, o que fez? Lia. Naquele tempo não tinha tablet, não tinha televisão, não tinha nem a facilidade de muitos livros. Estamos no século XVI, início do século XVI. A imprensa havia sido descoberta há pouco tempo, não tinha essa facilidade que hoje nós temos de livros enfileirados aí, montanhas, estantes. E em pouco tempo ele devorou os livros que haviam na biblioteca onde ele estava. E por fim disse, não tem mais nada aí? Disseram, só tem aqui uma vida de Cristo. Uma vida de Cristo, famosa, escrita por Dionísio. E ele disse, traz aqui, né? Não tens tu, vais tu mesmo. E começou a ler a vida de Cristo. Terminou. Tem outra coisa? Tem a imitação de Cristo. Traz aqui também. E todo o tempo lá, não podia andar com a perna enfaixada. E acabou a imitação de Cristo e disse, não tem mais, tem aqui umas vidas de santos, podem trazer. Devorou as vidas dos santos. E agora? Agora só tem a Bíblia. Ainda bem que a Bíblia é um livro grosso, né? Serviu para passar os dias do jovem Inácio, assim como para amalgamar toda a mensagem que ele tinha recolhido da vida de Cristo, da imitação de Cristo, da vida dos santos e da palavra de Deus. Em sendo assim, Inácio, ao ficar bom, ele e os seus colegas, a sua turma, a sua tribo, empreenderam uma caminhada, dirigindo-se para uma gruta, onde passaram lá uma boa temporada. E ao sair deste retiro, os 3, aliás, são agora 7, né? 6 mais 1, foram depositar suas espadas, diríamos hoje, entregar as armas aos pés de Nossa Senhora de Monte Serrate. Já estive lá. Para chegar até lá, a gente tem que subir, e eles fizeram tudo aquilo a pé. E assim, depositando aos pés da Virgem de Montserrat as suas espadas, fizeram também, logo em seguida, uma caminhada até Paris. E subiram também, hoje tem um bondinho, mas naquela altura eram escadarias que ainda tem. Subindo aquelas escadas todas, até chegar à Basílica do Sacré-Cœur, lá em Montmartre. E ali, diante do coração de Jesus, fizeram o voto de pobreza e castidade, os 7 jovens. E dali em diante prosseguiram a sua caminhada. Queriam ir para a Terra Santa, passaram uma temporada conhecendo os lugares sagrados. Depois precisaram voltar à Espanha, e da Espanha não puderam mais retornar à Terra Santa. E foi ali que aos 6, ou melhor, aos 7 com ele, outros jovens começaram a se juntar a eles, enquanto se preparavam. Jovens, a fé precisa de iluminação, a fé precisa de instrução. E estudaram nas universidades de Alcalá, de Salamanca e de Paris. E assim, fortalecidos pela fé e pela ciência teológica, iniciaram, pois, a obra que veio a chamar-se a Companhia de Jesus, para a qual Inácio redigiu ao longo de anos as regras, a Constituição.
em pouco tempo, a época da morte do santo, que morreu improvisamente com 65 anos, já eram mil, espalhando-se pelo mundo inteiro e, como sabemos, chegando até aqui, ao Brasil e à nossa terra, a Amazônia, onde no Brasil brilha o glorioso São José da Anchieta, que tem uma estátua dele aqui, que os barnabitas homenagearam os santos brasileiros, São José de Anchieta, numa imagem muito bonita de mármore de Carrara aqui, feito por Atelier Bozano, o mais famoso, e que fez quase todas as estátuas da nossa Basílica Santuário. E aqui na nossa região, Antônio Vieira, o grande pregador, o grande político, o grande homem de Deus que foi. Portanto, meus irmãos e irmãs, temos que agradecer muito, pois o Espírito Santo que suscitou no coração daquele jovem, e ele correspondeu, porque não devemos receber. Jovens, aprendam com o apóstolo São Paulo e com Santo Inácio. Não devemos receber a graça de Deus em vão, inutilmente. E Deus tem para todos uma vocação maravilhosa para o bem. Aprendemos com Santo Inácio e com os seus seguidores da Companhia de Jesus, os jesuítas, essa abertura da alma para o mundo todo é a nossa terra de missão. Meus irmãos e irmãs, Deus faz maravilhas em nós, e com os santos nós devemos também, como a Virgem Maria, entoar, deixando Deus trabalhar em nós, entoar: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Eu agora quero dar um instante de silêncio para que a gente possa interiorizar algo de bom do que Deus nos deu hoje.